Saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É motivo de muita alegria, meus irmãos, estarmos reunidos para adorar o Senhor. Já fizemos isso por meio da leitura da palavra, por meio das orações, por meio dos louvores, e agora faremos também por meio da pregação e exposição da palavra do Senhor. Para isso, então, eu gostaria de convidá-los a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 2. E hoje nós estaremos expondo os primeiros versículos deste capítulo, desta preciosa carta que desde já há algum tempo temos exposto. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 2. Iremos expor, irmãos, nessa noite, os versículos de número 1 até o versículo de número 4. Essa será a porção que iremos ler e também a porção que iremos expor. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo de número 4. Assim diz a bendita, santa, inerrante e autoritativa palavra de Deus. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Amém. Vamos orar mais uma vez, suplicando do Senhor o auxílio, a graça para que possamos compreender e ao mesmo tempo expor essa porção tão preciosa da palavra do Senhor. Oremos. Santíssimo Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus de Abraão, Deus de Isaque e Deus de Jacó, Deus dos patriarcas, Deus de Moisés, de Davi, Deus que fez com que o povo passasse pelo mar em terra seca. É o teu nome, Senhor Deus, que clamamos essa noite. É o teu nome que invocamos, suplicando da tua parte a tua assistência, de modo que possamos compreender, assimilar qual seja a tua vontade para nós, que foi revelada aqui pela pena do apóstolo Paulo. Bendito Deus, dá-nos, ó Pai, de compreender qual a exortação que tu traz para nós essa noite, de modo que sejamos confrontados pela verdade, de modo que sejamos alcançados pelo Senhor. Ó Deus, somos tomados de pecados, tomados de tantas coisas contrárias à tua palavra, que suplicamos, ó Deus, temos necessidade, somos carentes de saber aquilo que o Senhor tem para nós. Sabemos que tu já tem reservado, Senhor, a porção para cada um. Então, segundo a tua vontade, distribui conforme te apraz. A verdade é que nós não merecemos, nenhum de nós aqui somos dignos de sermos despertados das nossas deficiências, dos nossos pecados e transgressões. Merecemos mesmo ser entregues ao nosso orgulho, à soberba e ao nosso pecado. Mas, Senhor Deus, somos o teu povo, somos a tua igreja, fomos comprados pelo sangue precioso do teu Filho, por amor ao teu nome, por amor à glória, ao zelo que tu tem pelo teu nome, a tua própria glória.
Fala conosco, Senhor Deus, em nome de Jesus. E peço também por mim, para que eu possa ser achado fiel na exposição da Tua palavra. Que o Senhor possa suprir as minhas deficiências, as minhas carências, as minhas limitações. Que os meus pecados, Senhor Deus, não venham a ser empecilho para que o Teu povo venha compreender qual seja a fiel palavra do Senhor nessa noite. Por isso te pedimos, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ajuda-nos, fala conosco essa noite. Ajuda a mim, pregador, a expor com fidelidade essa porção. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, vocês já repararam como a vida, às vezes, ela prega algumas peças em nós? Como muitas das vezes, nós sabemos bem que quando temos um objetivo de construir algo, nós temos muito trabalho, há muito esforço para construir alguma coisa. Mas se nós não atentarmos bem, essa coisa que levou tanto trabalho para ser erigida, pode muito facilmente vir à ruína. Porque, afinal de contas, quando algo é muito bom, quando algo é louvável, ela requer esforço. Mas se nós não formos tão zelosos, não formos tão cuidadosos, essa coisa que nós conseguimos construir, pode vir por um deslize nosso, ruir completamente e ser destruído. Isso é algo muito peculiar na vida cristã. E talvez algo que possa ilustrar bem essa ideia é exatamente o que aconteceu com o complexo do Carandiru, na cidade de São Paulo. Um dos maiores presídios da cidade, um dos maiores presídios do Brasil, como também do mundo. E eu queria chamar a atenção de vocês exatamente para o dia em que ele foi implodido, né? Os irmãos certamente devem saber que há uma diferença entre implosão e explosão, né? Que foi o que aconteceu com o Carandiru. Explosão é quando acontece um estouro de dentro para fora, né? Algo estourou, explodiu. Mas a implosão é quando ele estoura para dentro. E foi exatamente isso que aconteceu com o Carandiru. Uma das maiores obras aqui no Brasil, onde foi projetado para que conseguisse conter dentro dele mais ou menos 3.000 presidiários. E sabemos que com o tempo esse número foi aumentando e as situações ali se tornou cada vez mais nefastas, né? Mais difícil de um detento viver ali. E o que acontece, meus irmãos, é que devido a uma chacina que aconteceu naquele presídio no ano de 1992, foi noticiário aí no Brasil e também no mundo, que com o tempo, depois dessa chacina, o Carandiru ele veio a ser a ficar deteriorado devido às bombas, devido ao mau uso, devido à falta de manutenção e tantas outras coisas. E o que aconteceu é que por um determinado momento, as autoridades acharam por bem, então, destruir aquele complexo, que era tão grande e tão monumental. E houve um dia, então, determinada data, em que contrataram os engenheiros, os arquitetos, para fazer a implosão daquele edifício. E foram colocados bombas nos pilares, bombas nos andares superiores, a fim de que quando as bombas fossem acionadas, o complexo então caísse totalmente dentro da cercania do terreno, sem pegar a região de fora. Na verdade, eles colocaram bombas nas partes laterais, como também no centro, para que não acontecesse uma explosão e sim uma implosão.
Ou seja, eles usaram de uma estratégia para que aquele complexo fosse destruído. E sabe o que é mais interessante, meus irmãos? É que no dia da destruição, o governador Alckmin foi quem deu a autorização para que pudesse apertar o botão para que as bombas pudessem ser acionadas. E acontece que no momento em que Alckmin deu a ordem e a pessoa autorizada apertou o botão, demorou apenas 4 segundos para que todo o complexo viesse abaixo. Ou seja, uma obra que durou 10 anos, mais ou menos 10 anos de construção, levou apenas 4 segundos para que fosse totalmente destruída e ruída. E o que é interessante, meus irmãos, é que isso não fica apenas na esfera terrena, mas esse princípio encaixa também perfeitamente para a nossa realidade espiritual. Existem áreas na vida da igreja que são de fundamental importância e custa trabalho, custa esforço para que seja construída. Mas se nós não nos atentarmos bem, por algum vacilo ou por algum descuido da igreja, isso mesmo que foi de tão importante pode ruir em questões de frações de segundos e trazer também consequências drásticas para a vida da igreja. E se tem um dos pilares na qual o progresso da igreja está sustentado, esse pilar nada mais é do que o pilar da unidade. Sim, meus irmãos, se esse pilar da igreja for destruído, for deteriorado, certamente a igreja está em maus lençóis. Se a unidade da igreja for perdida, ou se os irmãos dentro da igreja viverem em desunião, o que se fará dessa igreja? O que se mostrará nessa igreja? Nada apenas do que destroços é o que há de se observar naquele lugar. Então, a passagem que nós temos diante de nós, ele vem trazer exatamente esse alerta. Ele vem nos chamar exatamente a atenção, vem nos ressaltar a importância da igreja ser unida. Afinal de contas, o progresso da igreja depende delas. E o que eu queria dizer para vocês é que não são poucos os inimigos que estão prontos para fazer com que esse pilar venha abaixo, para que a estrutura da igreja seja completamente desfeita. É exatamente isso que nós aprendemos, meus irmãos, à luz dessa passagem, e é exatamente essa a lição que nós aprendemos aqui. Devemos ficar alertas, ficar de sobreaviso. A unidade da igreja é de extrema importância. E ela é quem de fato promove o progresso da igreja. E se nós não nos atentarmos para ela, para os perigos da desunião, certamente a igreja sofrerá maus lençóis. É exatamente munido dessa preocupação que o apóstolo Paulo então escreve esses versículos, do versículo 1 ao versículo 4. Na verdade, a igreja dos Filipenses, eles estavam passando por uma série de dificuldades, uma série de problemas. E um dos problemas que a igreja experimentava era exatamente um sentimento de desunião por parte de duas irmãs da igreja que estavam em contendas por questões pessoais. E não apenas isso, havia também dentro da igreja falsos mestres, homens judaizantes, que queriam trazer a igreja para dentro do legalismo. Não bastasse a igreja estar em desunião por meio de duas irmãs, havia também falsos mestres dentro da igreja, pregando uma doutrina diferente daquilo que era ensinado pelos apóstolos. E não bastasse isso, havia também dentro da igreja dos Filipos falsos irmãos, homens munidos de sentimentos mais variados, egoístas, soberbos, orgulhosos, de tal modo que divergia do sentimento comum do que era próprio da igreja. E é exatamente pensando nisso que o apóstolo Paulo agora chama a atenção da igreja de Filipos
para a importância da unidade. E aqui nós veremos, meus irmãos, o apóstolo nos mostrar que a unidade, ela promove o progresso da igreja, trazendo felicidade para os irmãos. É a primeira coisa que o apóstolo Paulo diz para os filipenses, mostrando para ele como a unidade, ela promove o progresso da igreja. E a primeira coisa que ele fala é exatamente essa. A unidade da igreja promove o progresso da igreja, trazendo felicidade. Se tem algo que a igreja precisa para caminhar satisfeita, plena, é sendo alegre. E a alegria dela, a alegria da igreja, o gozo, a satisfação que a igreja tem em servir a Cristo, depende necessariamente de que ela seja unida. E não apenas isso, nós vemos ainda mais uma razão pela qual a unidade promove o progresso da igreja. E nós vemos aqui, em segundo lugar, que a unidade promove o progresso da igreja, fortalecendo a comunhão dos irmãos. Sim, pense, a igreja não apenas é feliz com a unidade, mas é fortalecida também os laços uns dos outros, o vínculo de amor, o vínculo de paz, um só coração, faz com que a igreja seja fortalecida na sua comunhão. É exatamente isso que nós observamos aqui nessa passagem, e é exatamente essas coisas que nós devemos ter em mente, como que protegendo a unidade da igreja. A sua felicidade como corpo de Cristo depende da unidade da igreja. A sua comunhão uns com os outros depende de que a igreja seja unida, porque do contrário, o que caberá a nós nada mais é do que destroços. Na verdade, acontecerá não uma explosão, mas uma implosão dentro da igreja. Porque se os de dentro não se amam, se os de dentro estão em desunidade, a explosão acontece, o estouro, na verdade, acontece dentro da igreja. E é isso aí, meus irmãos, então, que nós iremos ver a partir de então. Veja, em primeiro lugar, que a unidade promove o progresso da igreja, trazendo felicidade. É o que nós observamos aqui no versículo 1 e no versículo 2. Acompanhe comigo a leitura da passagem. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui, meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele está apelando para a unidade da igreja. E ele fala que a sua felicidade, que a felicidade que ele sente ao olhar para os coríntios, é saber que eles podem ser mais unidos, que eles podem ser mais, ter um laço único de pensamento, de amor, de comunhão. E isso eles só podem fazer por meio de alguns fundamentos que são muito claros aqui. E nós vemos aqui que para que a igreja ela seja feliz, ela precisa estar firme nos fundamentos da unidade. E esse fundamento da unidade nós observamos exatamente aqui no primeiro versículo, onde ele diz que há algumas coisas que são necessárias para que a unidade da igreja aconteça. E uma vez que a unidade da igreja aconteça, certamente a felicidade virá sobre eles. E ele diz assim, meus irmãos, e qual seria esse fundamento? Nós vemos logo no início do versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que sejam unidos. Aqui nós vemos os fundamentos da unidade. E o primeiro fundamento aí apontado pelo apóstolo Paulo, nada mais é do que a exortação em Cristo Jesus.
Sim, meus irmãos, se tem algo que a igreja precisa para que ela possa continuar sendo unida, é ser exortada em Cristo Jesus. Mas existe algo interessante acerca dessa passagem, dessa palavra, que nós precisamos entender. Costumeiramente nós entendemos que a exortação, ela tem um tom de repreensão, de correção. Não necessariamente nesse caso. A palavra original aqui, ela aponta para uma questão de conforto. É uma exortação, uma chamada de atenção, um apontamento da palavra de Deus para o conforto da igreja, de modo que ele seja confortado por meio dessa exortação. Mas algo interessante também é que ele diz, essa exortação deve acontecer em Cristo, né? Ou seja, é o próprio Senhor Jesus Cristo que deve ser o vínculo dessa exortação. A exortação aqui não é necessariamente uma doutrina ou um pensamento teológico, mas é necessariamente a ação do Senhor Jesus Cristo falando com a sua igreja. E o que nós não podemos deixar de pensar, meus irmãos, é a importância da palavra de Deus na casa do Senhor. Não tem outro modo da igreja ser exortada, não tem nenhum outro modo da igreja ser instruída pela palavra de Cristo, que não seja pela própria palavra revelada por meio das Escrituras Sagradas. Se for tirada a Escritura Sagrada da casa de Deus, como pode subsistir uma unidade? Como podemos subsistir em um só pensamento? Certamente não haveria como existir unidade na igreja. Mas ele diz algo mais. Essa unidade, ela está fundamentada na consolação do Pai. E veja como ele coloca: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor. Ou seja, a palavra de Deus, ela está dizendo aqui que não apenas a exortação, mas uma consolação vinda da parte do próprio Deus, amorosamente sobre a igreja, deve estar reinando e planando. Afinal de contas, sem a ação graciosa de Deus, a igreja não pode de modo nenhum ser unida. Não pode de nenhum modo estabelecer a sua unidade. Em outras palavras, precisamos, meus irmãos, da graça do Senhor, não necessariamente das nossas próprias forças, não necessariamente do nosso próprio cacife, mas precisamos da ação extraordinária de Deus sobre nós, de modo que sejamos unidos. Mas existe algo agora relacionado não necessariamente ao Pai ou ao Filho, mas agora ao Espírito Santo, ou seja, a comunhão. Devemos sim ter a exortação de Cristo, devemos sim ter a consolação do Pai, mas devemos também ter a comunhão com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser o vínculo que laça todos os crentes. Na verdade, somos um corpo só, somos vários membros, mas apenas um corpo, ligados por um único Espírito. E é exatamente esse Espírito que faz o vínculo da comunhão, faz o vínculo da união acontecer dentro da igreja. Não bastasse a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, há também a necessidade da ação da igreja. E ele diz: se há entranhados afetos de misericórdia, ou seja, deve haver amor entre os irmãos, deve haver um sentimento de amor por cada um dos irmãos, a fim de que a unidade seja estabelecida. Você pode reparar que a palavra aqui aparece como entranhados afetos e misericórdia. A palavra entranhados afetos vem exatamente de entranhas, né? Vísceras, vem exatamente dos nossos órgãos internos. Em outras palavras, o que o apóstolo está querendo dizer é que devemos ter afetos uns pelos outros do mais íntimo do nosso coração. Como se tivéssemos
um único espírito, como se todos nós fôssemos uma só alma, ter afetos uns pelos outros. E ainda ele diz de misericórdia. E quando ele diz de misericórdia, significa que os irmãos devem ser misericordiosos uns com os outros. Não devemos ser aqueles que apontam o dedo para o erro imediatamente, ou que julgamos sem qualquer sentimento de amor, mas devemos, ao anunciar as nossas palavras, ao fazer juízo de alguém, fazer munido de um sentimento de misericórdia. E então o apóstolo Paulo aqui ele completa: olha, eu sei que existe na igreja de vocês a exortação em Cristo, eu sei que existe na igreja de vocês consolação em amor, eu sei que existe na igreja de vocês entranhados afetos de misericórdia. Se essas coisas existem aí, façam uma coisa: complete a minha alegria. Eu já estou feliz por tantas coisas boas que eu tenho ouvido de vocês, mas uma coisa falta ainda. Uma coisa ainda está em deficiência na igreja e que precisa ser corrigida. E ele diz: tenhais o mesmo pensamento. Ele diz: se vocês querem me fazer feliz, se vocês querem me fazer alegre, completai a minha alegria de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento, ou seja, sejam unidos. E aqui no versículo 2, irmãos, nós encontramos exatamente o fundamento dessa unidade. No versículo 1 nós vimos o fundamento da unidade, e no versículo 2 nós vemos a unidade propriamente dita, onde se mostra aqui em suas características. E nós vemos aqui que a primeira característica da unidade da igreja é a igreja ter um mesmo pensamento. Aí você talvez pense assim: mas pastor, como é que pode alguém ter o mesmo pensamento? Dificilmente alguém vai ter o mesmo pensamento, porque somos pessoas diferentes, pessoas com culturas diferentes, mas a exortação do apóstolo Paulo é: pensais a mesma coisa. Essa é a característica da verdadeira unidade. Aqui, meus irmãos, ele não está dizendo que devemos concordar com tudo igual, temos o mesmo pensamento no sentido de ser conduzido por pessoas pensarem semelhante, né, em várias coisas, mas porque somos de fato diferentes, culturas diferentes, pensamentos diferentes, mas o pensamento predominante aqui é a mente do Senhor Jesus Cristo. Quando ele nos chama para que a igreja de Filipos pensais a mesma coisa, é ser munida exatamente daquele mesmo pensamento que teve o Senhor Jesus Cristo quando veio aqui na terra. Se você reparar bem, logo aí na frente, do versículo 5 em diante, o apóstolo Paulo ele vai dar o exemplo do Senhor Jesus Cristo como um exemplo de humildade. E é exatamente esse pensamento que o apóstolo Paulo quer que a igreja de Filipos tenha acerca um dos outros. Olha, para que vocês sejam unidos, é necessário que vocês tenham o mesmo pensamento, o pensamento que moveu o Senhor Jesus Cristo a sair do céu, a deixar a sua glória e vir para a terra. É esse pensamento que vocês devem ter, o mesmo pensamento de Cristo. Isso é o que ele chama. A segunda coisa que nós vemos aqui como característica da unidade é no que toca. Ele diz: de modo que penseis a mesma coisa e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Aqui nós vemos que o apóstolo Paulo, ele nos fala de uma unidade de relacionamento, não apenas de uma unidade de pensamento, mas uma unidade de relacionamento. Os nossos corações devem estar apegados uns aos outros.
Os nossos corações devem estar munidos dos mesmos sentimentos, porque do contrário, como a igreja poderá caminhar juntamente, de mãos dadas, a fim de poder esbravejar diante das dificuldades? Então, unidade de relacionamento é uma das coisas que caracteriza a unidade. A terceira coisa que nós vemos aqui é uma unidade espiritual, ou seja, unidos de alma. Esse é o vínculo da unidade, meus irmãos. Como nós lemos na leitura aqui de 1 Coríntios, a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é composta por vários membros, mas cada membro tem a sua função dentro da igreja. E esses membros, eles pertencem a um corpo apenas. Sim, são vários membros, mas unidos a um corpo. E esse corpo, com a totalidade dos membros, compõe o corpo do Senhor Jesus Cristo. E esse corpo, ele é nutrido, ele é fortalecido pelo Espírito Santo, pelo próprio Espírito de Cristo, é o que deve vincular uns aos outros. E por fim, ele diz também acerca de uma unidade de sentimentos. Ele diz: tendo o mesmo sentimento. Apenas assim, tendo o mesmo amor, sendo unido de alma e tendo o mesmo sentimento, é o modo como a igreja ela poderá permanecer unida. E, consequentemente, a felicidade será algo resultante nela. Pois o apóstolo Paulo diz: completai a minha alegria deste modo, sendo vocês, então, humildes. Como nós podemos ver, meus irmãos, nesses primeiros versículos, a unidade, ela promove necessariamente o progresso da igreja, trazendo felicidade para o corpo de Cristo. O apóstolo Paulo, ele estava em Roma, preso, e o que ele via na deficiência de Filipos, da igreja de Filipos, era exatamente a ausência de unidade nesses pontos. E por isso eles estão clama: olhe, complete a minha alegria desse modo, sendo vocês então unidos. E aqui, meus irmãos, nós temos uma primeira lição que nós aprendemos à luz dessa passagem. E a primeira lição que nós aprendemos aqui é que sem a unidade na igreja, uma igreja sem unidade, ela está enferma. Exatamente isso. Uma igreja que não está unida, uma igreja que não é unida entre os irmãos, na mesma doutrina, no mesmo espírito, ela está enferma espiritualmente. E isso é muito claro pela passagem que acabamos de ler. Nós vimos que o fundamento da igreja está alicerçada sobre a graça de Deus, sobre a exortação do Senhor Jesus Cristo, sobre o vínculo do Espírito Santo. E se uma igreja está deficiente exatamente nesses pilares, se a fundação da igreja é exatamente essa, da unidade é exatamente essa, é porque é exatamente na Trindade, é exatamente no relacionamento com Deus que a igreja está em deficiência. É porque não existe relacionamento, vida com Deus, que há necessariamente desunião. É porque não há o respirar da alma, não há uma comunhão mais próxima com Cristo, um vínculo de intimidade com Deus, que necessariamente tem brotado orgulho, brotado inveja e brotado contenda dentro da igreja. E não ainda falsa doutrina e falsas exortações. Uma igreja sem unidade é uma igreja enferma, é uma igreja que não está sadia. E nós precisamos atentar bem, meus irmãos, se há desunidade dentro da igreja, se há desunião dentro da igreja, se não há unidade dentro da nossa igreja, é porque entre os irmãos está carente o relacionamento com Deus, o vínculo com o Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Pai, a abundância do Espírito Santo dentro do coração. E se isso é constatado em algum de nós, é necessário que nós possamos nos arrepender, colocar o joelho no pó, reconhecer que o nosso relacionamento com Deus está em falta. Aquelas coisas básicas da vida cristã, leitura das Escrituras,
oração privada, presença nos cultos. Se isso for deficiente, que é a base, as outras coisas também estarão deficientes. E nós perceberemos isso por meio da falta de unidade dentro da igreja. Por meio do vínculo do mesmo pensamento, o mesmo sentimento, chorar com quem chora, sorrir com quem sorri, ficar feliz com o progresso do irmão. Se essas coisas estiverem em falta em nós, é porque de fato há falta de unidade. Uma segunda coisa que nós aprendemos também à luz dessa passagem é que somos felizes quando nos preocupamos com a felicidade do nosso irmão. Isso mesmo, grave isso no seu coração. Você quer uma receita para você ser uma pessoa mais feliz? Para ser uma pessoa mais alegre, mais satisfeita e regozijada no espírito? Se preocupe mais com a felicidade do seu irmão do que necessariamente com a sua felicidade. A nossa tendência é sempre se preocupar com as nossas dificuldades, com aquelas coisas que nos trazem inquietação, com aquelas coisas que nos faz perder o sono à noite. Isso nós fazemos muito bem no que toca a nós, mas nós não fazemos isso tão bem quando toca a necessidade do nosso irmão. Nós temos aqui vários irmãos com várias necessidades, mas qual foi o dia da sua vida em que você perdeu uma noite porque o irmão estava desempregado? Ou que você perdeu uma noite porque o irmão ia fazer uma cirurgia e estava preocupado? Ou porque um casamento dentro da igreja estava à beira da ruína? Quando foi que tivemos o mesmo sentimento com respeito a essas coisas? Talvez ficamos tão atolados nas nossas preocupações, sentindo as nossas dores apenas, e esquecemos de compartilhar a dor do irmão, de ajudar o irmão nas suas necessidades. E o que acontece, meus irmãos, é que quando nós nos comportamos assim, quando nós de fato nos preocupamos com aqueles que estão passando por necessidade, a verdade é que nós esquecemos dos nossos problemas. Na maioria das vezes nós nos comparamos e vemos que o nosso problema não é tão grande assim como nós imaginamos ao analisar os problemas que outros irmãos têm. Na verdade, nós somos pegos até mesmo de surpresa e falamos assim: olha, eu estou passando por uma situação tal como essa, e o irmão está passando por uma situação ainda mais difícil. Como é que eu posso? Às vezes isso até faz a gente lidar melhor com os nossos problemas. Mas a verdade é que quando você ajuda aquele irmão naquela deficiência particular, acontece que somos tomados por um sentimento de utilidade. Somos tomados por um sentimento de que fomos instrumentos de Deus para o auxílio daquele irmão. E isso é o que de fato faz uma igreja respirar, meus irmãos. Quando há esse vínculo entre irmãos se aconselhando mutuamente, irmãos ajudando-se mutuamente, isso é comparado como se fosse os pulmões da igreja. É como se a igreja estivesse respirando. É como se a igreja desse os seus sinais vitais de amor, de misericórdia, de compaixão uns pelos outros. Não de egoísmo, não de pensar apenas em mim, ou em nós, ou nos nossos interesses particulares, mas pensar como um corpo, pensar como um todo. Quando é que o dedo mindinho dói para não doer todo o corpo, toda a estrutura do nosso corpo? Eu sei que você já chutou o seu dedo mindinho contra a parede, e isso dói. Eu sei que você já encravou uma unha, e você sabe o quanto isso dói. São partes pequenas do corpo, mas faz toda a diferença no corpo inteiro. Se é assim com o nosso corpo fisiológico, por que tem que ser diferente no corpo de Cristo, uma vez que estamos unidos pelo mesmo Espírito? Temos o mesmo Pai, somos de uma mesma família. Se isso não está acontecendo,
é porque estamos em deficiência no que toca à unidade. E talvez seja essa uma das razões, porque não somos tão felizes quanto poderíamos ser, porque nos preocupamos tanto, estamos tão atolados com as nossas preocupações, que fechamos os olhos para as preocupações uns dos outros. A verdade, meus irmãos, é que se nós formos unidos, se nós estivermos unidos uns aos outros, se a unidade for algo real dentro da igreja, a felicidade será algo presente. A felicidade será também algo presente no coração de cada um. Essa é a primeira coisa que nós observamos aqui. A unidade promove o progresso da igreja, trazendo felicidade entre os irmãos. E a segunda coisa, irmãos, que nós vemos, é que a unidade promove o progresso na igreja, fortalecendo a comunhão entre os irmãos. Ele não apenas traz felicidades, mas traz também comunhão. Veja o que diz aí o versículo 3 a 4. O apóstolo Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo o apóstolo Paulo, meus irmãos, estabelecido os fundamentos da unidade, ele agora fala de alguns perigos que a unidade, que a desunião pode trazer dentro da igreja. E uma das consequências trágicas da desunião da igreja é exatamente a falta de comunhão. E se a desunião causa falta de comunhão, a unidade, ele faz exatamente o contrário. Ele traz exatamente a união entre os irmãos, a comunhão entre os irmãos para dentro da igreja. E como é que o apóstolo Paulo mostra essa comunhão? Ele diz, no versículo 3, que que essa comunhão, ela é fortalecida quando realizamos obras visando o progresso alheio. Se tem uma maneira da comunhão dentro da igreja ser fortalecida, é quando nós realizamos as nossas obras visando o progresso do outro, e não necessariamente o nosso. Veja o que diz aí o versículo 3. Ele diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Você vê, meus irmãos? Aqui o apóstolo Paulo, ele está combatendo a desunião da igreja. E para o combate dessa desunião, ele dá exatamente, ele fala exatamente, nada faça por partidarismo ou vanglória. O que é necessariamente partidarismo ou vanglória dentro da igreja? O partidarismo é exatamente grupos dentro da igreja. Grupos políticos, grupos ideológicos, grupos de qualquer outra natureza, facções dentro da igreja. Ou seja, pessoas que estão tomadas de ambições egoístas, né? Pessoas que nutrem sentimento de privilégio, pessoas que se acham altamente importantes, né? Ele diz partidarismo ou vanglória. A vanglória nada mais é do que uma glória vã, ou uma glória vazia. Alguém que está procurando se engrandecer, mas esse engrandecimento nada mais é do que vento, poeira, né? Um sopro. Então, a pessoa que está necessariamente procurando vanglória, ele está favorecendo para a falta de comunhão. E então o apóstolo Paulo exorta: não façais nada por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Ou seja, é ter uma visão reduzida de si mesmo. Quando você se compara com o outro, você se coloca em uma posição abaixo. Você se considera o outro superior a você. Não é que você se considera maior que o outro, mas você considera o outro superior a você. Agora pense comigo, se nós estivéssemos munidos desse pensamento,
fôssemos carregados por esse princípio, não haveria contenda dentro da igreja. Nós não olharíamos para o irmão e nos sentiríamos inferiorizados, porque saberíamos que realmente estamos em uma posição, no que toca à autoridade, abaixo. Ou seja, eu me apresento como um servo e não necessariamente como uma pessoa que está em autoridade. Ou seja, eu procuro o progresso desse irmão, eu trabalho para que aquele irmão chegue a um estado de progresso, né? Ou seja, eu olho ele como autoridade sobre mim. E a segunda coisa que o apóstolo Paulo orienta aqui é que, para fortalecer essa comunhão, devemos realizar as nossas obras visando não apenas o progresso, mas também o interesse alheio, o interesse dos irmãos. Ou seja, não tenhai cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. O que é comum entre nós, irmãos, é procurar os nossos próprios interesses, ir atrás daquilo que nos traz necessariamente alegria, felicidade. Estamos preocupados com isso, trabalhamos para isso, nossos objetivos prioritários é para isso. Mas o apóstolo Paulo diz: olha, não tenha em vista o que é propriamente seu. Ele não está dizendo para você não fazer isso, ele está dizendo faça isso, mas sem se esquecer de procurar também o interesse do próximo. Ou seja, senão também cada qual o que é dos outros. Busque os seus interesses, mas se esforce, faça também, busque também o interesse do seu semelhante. É desse modo, então, que nós podemos fortalecer a comunhão dentro da igreja. Agora, pense vocês, se nós estivéssemos, então, carregados desses princípios em nossa vida, como a comunhão da igreja não seria cada vez mais fortalecida? Você vê o irmão que está procurando necessariamente um progresso na vida, e então você é a pessoa que vai auxiliá-lo nisso, vai se dispor a ajudar essas pessoas. Você vê o irmão que está em uma necessidade particular, e você é a pessoa então que vai deixar os seus negócios de lado por um determinado momento para progredir o interesse que aquele irmão tem, que aquele irmão está procurando. Sim, quando nós nos aproximamos assim uns dos outros, nos preocupamos mais uns com os outros do que necessariamente conosco mesmo, a tendência é o fortalecimento da comunhão. Certamente você já deve ter passado por uma experiência de ter ajudado alguém, ou então de ser ajudado por alguém. E você percebe dentro do seu coração que quando você é ajudado por alguém, o seu sentimento por aquela pessoa, ele fica diferente. Você se sente devedor dele. É como se você tivesse um débito para pagar. Na maioria das vezes nós pensamos assim: nossa, se eu pudesse fazer algo para contribuir por esse favor que eu recebi, eu daria mais do que eu tenho. Ou seja, o vínculo entre uns com os outros seriam mais fortes, teriam mais vigor, do que necessariamente ficar preocupado com os nossos próprios interesses. E aqui, meus irmãos, temos algo também para que nós possamos aprender à luz dessa passagem. E a primeira coisa que eu gostaria de trazer como lição sobre essa passagem é que o motivo de contenda na igreja, ela está relacionada necessariamente com a falta de humildade. Se você reparar bem, meus irmãos, as queixas ou as contendas que existem na igreja é exatamente por falta de humildade, né? Algumas pessoas pensam que a humildade é comparada com humilhação, né? A pessoa pensa que ser humilde, se a pessoa ser humilde, é como se ela estivesse se dispondo a ser humilhada. E por isso, muitas das vezes, se esquiva de ser uma pessoa humilde, né? Mas se você fosse uma pessoa de fato humilde, você não se aborreceria
quando alguém viesse falar mal de você, ou falasse mal de você na rua ou em qualquer outro lugar. De certo modo, você pensaria assim: olha, por um lado ela tem razão mesmo, eu sou mau, eu não sou tão bom assim quanto eu penso. Ou então, se você fosse humilde, você não teria tanta dificuldade em compreender as pessoas em suas dificuldades. Ou seja, quando alguém erra com você, ou fala alguma coisa que não lhe agradou, o seu espírito de humildade vai fazer você uma pessoa mais compreensiva. Ou seja, você vai, de certa forma, você vai pensar: o que ele quis dizer não foi necessariamente isso, não. Ou então, ele deve ter falado isso porque está passando por algum problema ou alguma dificuldade. Em outras palavras, você vai compreender o irmão que de algum modo lhe distratou ou lhe feriu. Mas se há falta de humildade, o que vai prevalecer no seu coração nada mais é do que o orgulho ou a rincha, e você então irá querer se levantar contra aquela pessoa. De certa forma, meus irmãos, quando há falta de humildade na igreja, o que não sobra é contendas. O que não falta dentro da igreja é contendas, porque não conseguimos tolerar uns aos outros, porque não conseguimos compreender uns aos outros, e também não conseguimos tratar o outro de igual para igual, de tal modo então que há uma certa barreira de relacionamento, e é isso que a falta de humildade traz na igreja. E um sinal evidente de desunião na igreja também é a falta de humildade. Se a falta de humildade causa contenda dentro da igreja, a desunião é um sinal vívido de que não há humildade dentro da igreja. Isso exatamente por conta da soberba, por conta do orgulho, por conta da falta de coerência na vida do irmão. Porque se nós considerarmos quem de fato somos, irmãos, não haveria motivo para sermos orgulhosos, não haveria motivos para sermos egoístas. Porque o que é o ser humano? Como já dizia um puritano, o homem nada mais é do que pó colorido, terra colorida, que quando morre vai para debaixo do chão e se torna fragmentos. Mas aquela pessoa que não é humilde, ela se tem em tão alta conta que não tolera, não atura e não, de certa forma, ele não está disposto a tolerar essas pessoas, os irmãos da igreja. De tal modo, então, que a desunião é um sinal evidente de falta de humildade na igreja. Esse é um momento para você considerar, irmãos. Essa é uma parte prática da parte do apóstolo Paulo, aqui em Filipenses, e nós como igreja devemos considerar o nosso coração, devemos ponderar quais sejam as motivações que têm nos levado a tomar certas atitudes, a falar algumas palavras, direcionar algumas palavras aos irmãos. Talvez seja porque estejamos munidos de orgulho dentro do coração, talvez seja porque estamos em um sentimento envaidecido acerca de nós mesmos, e por isso então há tanta falta de humildade e a predominância do orgulho dentro do nosso coração. Mas o que devemos entender é que se nós não estivermos alertas para esses perigos que a falta de unidade traz para a igreja, possivelmente estaremos fadados ao fracasso. O complexo do Carandiru, ele foi destruído não de fora para dentro, mas de dentro para dentro. Foi exatamente as bombas que estavam alocadas nos pilares interiores do complexo Carandiru que de fato fez com que aquele grande edifício viesse completamente abaixo. E se tem uma coisa, meus irmãos, que pode destruir completamente a nossa igreja, ou o relacionamento uns dos outros,
é quando Satanás coloca bombas dentro do nosso coração de contendas, de desunião, quando insufla o nosso coração para o orgulho, para a soberba, para a vanglória, quando somos tomados por esse sentimento, ou quando uma igreja é tomada por esse sentimento, o que ela está fadada a acontecer é exatamente o que aconteceu com o complexo do Carandiru. Não uma explosão, mas uma implosão dentro daquele edifício. Que isso possa nos servir de alertas, que nós possamos ficar atentos para a unidade da nossa igreja. Se talvez essa noite você tenha percebido que há algum sentimento de orgulho no seu coração, saiba que você está andando em terreno perigoso. Se por acaso você sente que de algum modo tem contribuído para a desunião dentro da igreja, saiba que você está cooperando juntamente com Satanás para que as bombas sejam colocadas nos pilares desse edifício. Ou se há dentro da igreja irmãos que estão inimizados uns com os outros, saiba, meus irmãos, estamos sendo tentados por Satanás, ser instrumentos de Satanás, a fim de que a unidade dentro da nossa igreja seja acabada. Se tem algo que Satanás se preocupa bem com a igreja de Cristo, se tem algo que ele quer ver na igreja de Cristo, é de fato a desunião entre os irmãos. Então, que possamos aprender com o apóstolo Paulo, que possamos ser unidos, ter o mesmo pensamento, ser unidos por um só espírito, motivados por um só desejo, podermos ser vinculados pelo mesmo amor do Espírito de Deus, que é o que de fato fará com que a igreja permaneça unida nesses dias tão difíceis. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e que a igreja de Itaberaba esteja alerta, que a unidade é a única ferramenta que temos para que a igreja possa alcançar progresso, né, nessa terra. Que Deus nos ajude, nos abençoe, e que possamos, meus irmãos, cada dia mais sermos unidos no Senhor. Vamos orar a Deus. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu santo nome. Louvado seja o Senhor pela exortação que acabamos de ouvir. Louvado seja o Senhor pelo cuidado que tu tens para com a nossa igreja. Queremos, ó Deus, nesse momento reconhecer que muitas vezes temos carregado no nosso coração o sentimento de orgulho. Somos tomados no nosso coração por um sentimento de vanglória. Somos tomados no nosso coração por um sentimento de centralidade em nós mesmos. E queremos reconhecer isso diante do Senhor, ó Deus. Queremos, ó Pai, pedir a Ti que o Teu Espírito Santo converta o nosso coração, trazendo diante de nós arrependimento, fazendo, ó Deus, que possamos prostrar-nos aos Teus pés, buscando mais relacionamento com o Senhor, buscando um maior vínculo de unidade contigo, porque se o nosso relacionamento contigo não vai bem, dificilmente o nosso relacionamento com o próximo irá bem também. Por isso, Senhor Deus, onde quer que Satanás tenha colocado as suas bombas dentro da igreja, que possamos ser um instrumento para desarmar essas bombas, que possamos ser instrumentos para desfazer as obras de Satanás, e não necessariamente contribuir para com eles. Coloca no nosso coração um sentimento de humildade, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o mesmo pensamento que teve em Cristo Jesus, que possamos, ó Deus, tomar a atitude que o próprio Senhor Jesus Cristo, Ele tomou, que possamos utilizar o nosso corpo como sacrifício vivo para a obra do Senhor e para a edificação da Tua igreja.
Perdoa-nos onde temos falhado. Perdoa-nos onde temos transgredido a tua lei. Faça, ó Deus, nós voltarmos de onde nós caímos. E que tu, Senhor Deus, possa estabelecer a unidade novamente entre nós. Nós te oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos passar agora à administração da Santa Ceia, irmãos. E eu gostaria de convidar o presbítero